Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Indonésia e Tailândia, Tailândia ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mais não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados às brigas da Tailândia com a França. Beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E hoje nós vamos falar sobre o cerco de Bangkok. Mas o que aconteceu? O que foi esse cerco de Bangkok? Os franceses quase colonizaram a Tailândia e cercaram Bangkok? Quem saiu vitorioso? Quem cercou quem, para falar a verdade? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, beleza? Mas antes vou explicar o prelúdio. Então, vamos lá. Um pouco antes dessa pancadaria acontecer, o conselheiro grego do rei Narai, um cara chamado Constantino Falcon, ele falou que era melhor expandir as relações com os franceses para contrabalancear as relações com os holandeses e com os portugueses. Assim, ninguém fica com raiva, todo mundo ganha e a Tailândia não é invadida. Ou será que vai ser invadida? Mas a questão é que o rei Narai pensou, não, beleza, é uma boa ideia e tal, e coisa do gênero, porque o cara é do Ocidente, ele tem um outro pensamento, e a gente tem que começar a se aproximar mais do Ocidente, porque o Ocidente é o futuro, ele pensava. Então, ele entrou em contato com os franceses através do Laos e tal, e conseguiu um apoio. Mas os franceses eles pediram duas cidades, Mergui e Bangkok, a capital da Tailândia. E o porquê Bangkok? Bangkok em específico é estratégico porque ela fica aí ela tem uma saída direto para o mar, e isso ia facilitar comércio, ia facilitar muita coisa, e talvez até mesmo um navio bombardeando a capital. As coisas vão complicando, hein? E os franceses gostaram da ideia, o rei Narai também acabou cedendo Mergui e Bangkok, duas fortalezas em duas cidades. E os franceses, assim que chegaram, eles não chegaram no navio civil, os embaixadores franceses eles chegaram no navio de guerra, e esse navio que estava ancorado na Índia, mais precisamente era um navio da Companhia Francesa das Índias Orientais. E não chegou só diplomata na Tailândia, chegou 1.361 soldados franceses e missionários também. E o povo tailandês vendo isso, né? Isso aconteceu em 1687. E o povo tailandês vendo isso pensou, pô, esse cara está entregando a Tailândia para os europeus. Os franceses chegaram desfilando com o exército, fazendo todas aquelas honrarias lá em Bangkok, e os tailandeses pensaram, pô, esses caras, o rei está entregando a Tailândia, os franceses estão colonizando a gente sem uma resistência, sem dar um único tiro, o que está acontecendo aqui? Então, não contente, né, o rei Narai ainda cedeu uma fortaleza boa e uma posição estratégica ali para os franceses ficarem. Em 1688 aconteceu uma revolução na Tailândia, ao mesmo tempo que o sentimento anti-França estava crescendo e muito. Então, em maio de 1688, o rei Narai e o conselheiro grego foram depostos e presos pelo um cara chamado Prepatacha, perdoe a pronúncia, ou Fretacha, me perdoe, não sei como pronunciar exatamente, mas a questão é que esse cara, ele era meio anti-França, ele era nacionalista, ele chegou a conversar com os franceses e falaram, olha, vocês querem ficar aqui? Pode ficar, não temos nada contra vocês, mas nós não queremos o exército de vocês na nossa terra. Os franceses desobedeceram, fizeram que não ouviram, e ele tentou conversar de novo, né, em 2 de junho de 1688,
ele teve uma ideia, ele falou assim, olha, vamos fazer um acordo, vocês tiram o exército de vocês daqui e a gente ajuda vocês a guerrear com o pessoal do Laos, a guerrear com o pessoal da Conchinchina, e pode ficar tranquilo que a gente vai te guiar, a gente sabe as táticas dele, pode ficar de boa, pode relaxar. Os franceses, eles pensaram, pô, a gente está na vantagem, então a gente tem um ponto aqui na Tailândia e eles vão ajudar a gente a invadir o Laos, invadir a Conchinchina, é a pura vantagem, é a pura ajuda e a gente ainda vai continuar instalado na Tailândia. Então, os franceses até que foram, só que eles acabaram recebendo ordens, né, os embaixadores, que não era para obedecer o Peprataksha e era para resistir. E se o rei da Tailândia quisesse conflito, era melhor ainda, porque aí eles iam ter uma desculpa para colonizar a Tailândia. E no dia 5 de junho ainda de 1688, o exército francês acabou retornando ali para a fortaleza. O Peprataksha entendeu o recado, ele falou assim, então os caras não querem me ajuda. E nesse mesmo dia, o rei Narai e o conselheiro grego dele foram empacotados, vistos como traidores, né, por trazer literalmente esse problema aí para a Tailândia. E a partir desse momento, os soldados franceses voltaram para a fortaleza e ficaram aí se posicionando. O contingente francês contava com 1.000 soldados, né? Os outros 361 acabou ficando ali no Laos, né? Para falar tipo, ó, a gente está aqui, hein? Enquanto uma parcela foi, a outra parcela maior voltou. E uma parcela do exército tailandês acabou ficando por lá também. Então o Peprataksha entendeu o recado e falou, se eles querem paz, nós queremos em dobro, mas se eles querem guerra, então eles vão ter. Então o Peprataksha começou a mobilizar os seus soldados, que em média era 40 mil contra 1.000, é 39 mil de diferenças. E sem contar que os tailandeses eles contavam com 100 canhões modernos, e não só isso, pois os holandeses decidiram ajudar os tailandeses. Então a marinha holandesa ficou posicionado ali no Mar de Bangkok, fechando o Mar de Bangkok para todos os navios franceses. E sim, acho que o Irã deve ter aprendido com eles. Então, a partir desse momento as coisas começaram a ficar tensas. Os franceses dentro da fortaleza, eles tinham 100 vacas. E quando eles perceberam que eles já estavam em posição de cerco, eles literalmente começaram a bater as vacas para preparar a carne, porque eles sabiam que isso poderia demorar e muito. Só que o que na minha visão não faz sentido é porque que eles já abateram as vacas, sendo que não tinha nem o porquê eles abaterem as vacas. Então, ok, uma ou duas, beleza. Mas, pô, abater logo as 100 vacas de uma vez, aí é sacanagem. Aí coitadinha aí dos animaizinhos. Enfim, a questão é que o francês acabou sendo burro demais. Já os tailandeses, eles acabaram posicionando os canhões, só que nesse momento, só estava um momento bem tenso. Ninguém tinha atirado em ninguém tinha empacotado em ninguém, mas estava todo mundo apontando as armas para todo mundo. Então, a primeira pancadaria começou quando um navio tailandês de origem chinesa que voltava da China acabou sendo abordado aí por um navio francês, né? E os franceses entraram nesse navio e queriam confiscar tudo que esse navio tinha, que era comida, matéria-prima, recursos, né? E essas comidas eram todas aí para a população. A tripulação tailandesa se recusou a entregar os recursos que eles tinham aí para os franceses. Os franceses, fingindo que estava tudo bem, saíram aí do navio, voltaram para os seus navios de origem e canhonaram esse navio tailandês de origem da China. E com isso a marinha holandesa acabou vendo a cena e um passou para o outro, que chegou ali na Tailândia, né, no rei Peprataksha, e com isso ele falou assim, não, beleza, então eles querem briga. A marinha holandesa acabou canhonando esse navio francês e afundando também. Mas o porquê que a Holanda decidiu ajudar a França, sendo que
teoricamente a Holanda não tinha nenhuma colônia na Ásia e os franceses já estavam ali evoluídos, os ingleses também, ali, todos ali na Índia. E o segredo é esse. A questão é a briga pela Índia, porque se a França perdesse na Tailândia, se a França tivesse problemas ali, eles iam ter que deslocar todo o recurso da Índia ali para a Tailândia. E isso seria vantajoso para a Holanda e para a Inglaterra, por mais que a Holanda e a Inglaterra também não eram grandes amigas, mas ainda assim, querendo ou não, quanto menos concorrência tiver, melhor para eles. E a Holanda também queria benefícios ali na Tailândia, obviamente. E com isso, os franceses, né, não fizeram nada, não retalharam os holandeses, mas em compensação os holandeses entraram direto na guerra do lado da Tailândia. Então, a partir desse momento, né, desembarcaram dois holandeses, dois conselheiros militares holandeses, que eles foram lá dar suporte ali para os tailandeses. Já em terra, os franceses acabaram se dividindo em 3 grupos. 500 soldados ficavam na fortaleza principal, 250 ia para uma fortaleza menor e mais mequetrefe, e os outros 250 também, para acabar dividindo a atenção aí dos soldados da Tailândia. Mas a questão é que essas outras fortalezas eram menores e mais frágeis e menos protegidas. Então, com algumas canhonadas, aí os franceses já correram todos para a fortaleza principal e os tailandeses acabaram por destruir essas fortalezas, mesmo que não tivesse ninguém, justamente para que os franceses não voltassem mais para lá. E com isso, os holandeses acabaram cedendo mais 80 canhões que eles tinham nos navios de guerra ali para os tailandeses canhonarem todos os franceses. E não só isso, mas também eles ajudaram já os tailandeses a posicionar o canhão, a angulação, e sem contar que eles basicamente deram uma dica, né, de terreno e tal, e coisas do gênero. Então os tailandeses eles cruzaram o rio, se afastaram um pouco, mas foram para um lugar com terreno mais elevado, carregando aí 40 canhões e apontando para a fortaleza principal onde estavam os franceses. Então, a partir desse momento, eles ficaram por lá canhonando, onde eles conseguiam acertar os franceses, mas os franceses não conseguiam acertar eles, mas eles sabiam de onde vinham. Então, ainda em junho de 1688, um pequeno destacamento francês de 30 soldados, eles foram à noite nessa fortaleza tailandesa tentar tomar o lugar, mas eles não conseguiram, foram repelidos. 4 franceses foram empacotados e o resto foi jogado dali de cima, obviamente, né, se ferindo gravemente na queda. Não sei como conseguiram retornar para lá, mas ficaram incapacitados de lutar. Então, a partir desse momento, as coisas começaram a ficar meio tensas. Os tailandeses começaram a fazer vários fossos, começaram a deixar o terreno todo lamaçado, começaram a jogar fogo ali, tentar alguma coisa aí para quebrar o cerco, né, para fazer os franceses se renderem. Então, depois de um período de conflito, eles acabaram ficando apenas sob cerco, um olhando para a cara do outro, dando tiro, mas ninguém acertava ninguém. Até que no dia 25, sim, toda essa pancadaria intensa foi tudo antes do dia 25, questão de 20 dias. No dia 25, ainda de junho de 1688, os tailandeses eles pegaram 2 reféns franceses, né, que eram 2 embaixadores, aqueles carinha ali da burguesia, da corte, pipipi, popopô, e soltaram eles e falaram, não é bem que soltaram, mas soltaram eles e pediram para eles ir ali para a fortaleza para convencer os outros franceses ali a se render. Isso não aconteceu, né? Isso não aconteceu. Então,
Mas a partir desse momento as coisas já começaram a mudar um pouco, tá? Porque alguns soldados franceses estavam começando a jogar seus mosquetes fora e sair correndo ali, desertando, fugindo, se rendendo. Já no dia 9 de setembro, ainda de 1688, os tailandeses já tinham acumulado 200 prisioneiros de guerra franceses, e os franceses pediram esses 200 prisioneiros de volta e, como bom grado, né, eles devolveram. A partir desse momento, algumas negociações já estavam começando a ocorrer, eles já estavam voltando a conversar, lógico, ainda estavam em guerra, ainda estavam em cerco, mas a questão é que as coisas já estavam começando a ficar um pouco mais calmas. E os franceses estavam ficando com fome porque eles mataram todas as vacas, né? Eu acho que eles não tinham noção de que a carne ia apodrecer, ia encher de mosca, né? Naquela época não existia congelador francês, por favor, hein? Então, meio que ficou assim, beleza. Até que no dia 13 de novembro, pois é, quanto tempo? No dia 13 de novembro de 1688, os franceses acabam se rendendo, saindo da fortaleza, e eles foram escoltados ali para fora de Bangkok com navios de guerra tailandeses. Mas a pancadaria não terminou por aí, pois ainda assim eles tentaram invadir a Pattaya, não conseguiram, tomaram um outro pau, apanharam de novo e saíram aí da Tailândia de vez. Já os holandeses, por terem ajudado os tailandeses e fornecido arma, conselho e estratégia, eles ficaram com todos os portos, pelo menos os mais importantes, de Bangkok, garantindo dinheiro e comércio. E sem contar que mulheres também, por que não? Beleza? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever. Vocês já conheciam desse cerco? Vocês já tinham ouvido falar? Comentem aí, comentem o que vocês acharam, comentem em outra batalha exótica que envolva a Ásia. Eu, se puder fazer, eu farei. Beleza? Enfim, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Ver os vídeos tanto do card quanto da descrição. Me siga no Insta e nas minhas outras redes sociais. Ambos vão estar aqui no link. Quem puder dar aquele apoio, eu agradeço. Beleza? Enfim, falou e fui!